Estamos de volta com o Pauta Especial, hoje conversando com a juíza Ana Florinda sobre adoção unilateral. Eu te perguntaria, o que é mais fácil? Um processo com criança ou um processo com adultos? Olha, quando você lida com a situação do adulto, você está com uma pessoa que já sabe o que quer, que já tem uma formação própria, né, uma ideia do que é. Ela compreende com mais facilidade. Mas, por outro lado, às vezes o adulto também, ele traz dúvidas, assim, muitas vezes relacionadas à circunstância que a criança não leva em conta, questões econômicas, questões sociais, que a criança não leva essa situação em consideração, né? Será que vou ter herança, patrimônio? Isso não influencia a criança absolutamente, né? Então, as dificuldades, assim, são diversas, são de forma diferente, a gente tem alguma dificuldade, né? Mas nós procuramos fazer o que se chama decisão informada. A criança, ela é bastante trabalhada, ela é informada, inclusive sobre a irrevogabilidade absoluta da adoção. O adulto também é informado e somente quando a equipe entende que a família está preparada para aquele processo é que é feito a fase final, que é evidentemente a adoção, né? A família é tida como apta ou não apta. Então, a gente diz, está pronta, não indefiro, não. A gente diz, não está apta, então a gente faz. Não está apta, a gente diz que não fará naquele momento, neste ano, vai continuar o estudo, né? E pode, em uma situação posterior, aquilo vir a ocorrer, como já aconteceu em vários casos. Como o processo em andamento demora até cerca de 5 anos, dependendo do caso a caso, né? Por um lado, a gente começa a trabalhar com criança que vira adolescente. Isso. Mas pode ser também que o adulto se torne um idoso, senil, que não tem a capacidade do raciocínio, né? Uhum. E pode ser facilmente manipulado até pela dependência emocional. Exatamente. Tudo isso é levado em conta pela equipe, né? Na verdade, o processo não demora 5 anos. Os 5 anos de protocolo é que quando você encontra aquela família, aquela convivência, ela deve já estar durando cerca de 5 anos. O nosso processo dura em torno de 1 ano, né? Você sabe que tem processos judiciais que devem ser rápidos, precisam ser rápidos. Mas tem outros que o tempo, ele é um conteúdo importantíssimo para que aquele processo seja bem feito. O estudo do caso, muitas vezes a pessoa se queixa, minha adoção demorou 1 ano, demorou 6 meses. Mas isso é um tempo mínimo necessário para você avaliar um caso, né? Porque aquilo tem que ser feito, o tempo constrói situações, assim como destrói expectativas, não é? E nós não podemos trabalhar para ser mais um número. Eu quero fazer 6, eu quero fazer 15, eu quero fazer 20, eu poderia fazer 20 por ano. Não, nós não temos esse tipo de preocupação. Nós queremos que aquelas que sejam feitas, elas tragam para aquela família um conteúdo altamente positivo de felicidade, de realização, de alegria. Nós vimos essa última, agora no mês de outubro, no final de novembro, cenas lindas, né? A criancinha, inclusive, saiu até no jornal a foto e o pai autorizou, perguntou se autorizar, e autorizou, e a criança queria. Ela, assim, agarrada com o pai, porque a mãe, inclusive, disse que ela é mais agarrada com o pai do que com ela. Porque diz que desde que ela se casou com ele, que ela foi ver com ele, que a criança tinha 6 meses de idade, e ele sempre foi tão cuidadoso com a criança e com os outros filhos do casal, que ele que é aquela pessoa que leva, que pega na escola, que vai para a reunião, inclusive dessa criança, e que existe, assim, mais confiança, mais presença no dia a dia dele do que da própria mãe biológica. Doutora, a gente sabe que existem novas modalidades de família, de núcleo familiar, de homem com homem, mulher com mulher. O núcleo leva em consideração essas novas modalidades e elas são preponderantes para a decisão? Nós consideramos que o casal homoafetivo, ele tem toda a capacidade de adotar como os demais.
né? Nós não levamos, jamais indeferiríamos um pedido por se tratar de casamento homoafetivo ou de casal homoafetivo. Inclusive, posso dizer que Alagoas é pioneiro nesse reconhecimento e eu mesmo, como juiz, eu tive a oportunidade de, há mais de 10 anos atrás, reconhecer uniões homoafetivas em Alagoas, quando não era, digamos assim, como era comum. Então, posso dizer que há um certo pioneirismo nas nossas atividades aqui em relação a essa questão, né? E Alagoas foi um dos primeiros tribunais que regulamentou o casamento homoafetivo. Então, nós temos realmente essa marca de aceitação dessa diversidade dentro do judiciário. Agora, como toda família, seja homoafetiva, seja heteroafetiva, ela tem que ser estudada. Nem você vai deferir porque é homoafetiva ou vai indeferir. Você vai ver se aquela relação, ela é uma relação sólida, aquele casal tem condições de abrigar aquela criança, né? Se existe o carinho, se existe a maturidade dos pais, para que amanhã que aquele casal se separe, não passe a haver uma rejeição àquela criança, né? Queira ou não, já há um certo estigma de rejeição pelo fato do seu pai biológico não haver assumido essa paternidade. Então, a gente tem que preparar a criança para isso, né? Inclusive para preparar, porque ela vai ter 2 pais ou ela vai ter 2 mães. Evidentemente, não se pode ignorar que ela tem que ser preparada para aquela realidade, não é? Agora, o que eu posso lhe dizer é que a criança encara isso com muita simplicidade. Ela tem esse vírus do preconceito social, ela contamina muito menos a criança do que os adultos. Isso é muito bom. Eu acho que eles não trazem a carga, né, sociocultural. Exato. Antiga. Já traz o pensamento mais moderno, né? É verdade. Nós contemporâneo. Temos que trabalhar com realidades, não é? Eu fui de uma geração que os casais homoafetivos não eram aceitos socialmente como são hoje. Mas, evidentemente, que nós temos que evoluir nossa maneira de ver, reconhecer as realidades, não é? Proteger, eu como juíza, eu me pauto pela moral social e não por qualquer tipo de moral pessoal, não é? Então, se eu vejo uma família, eu tenho que proteger aquela família, independente de como aquela família se apresente. Conversamos com a juíza Ana Florinda, falamos sobre a adoção unilateral. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A Companhia dos Pés está com um novo espetáculo chamado Dança Anfíbia. O título faz alusão à metáfora do escritor Gilberto Freire, explorador de seu lindoso, que se refere ao alagoano como gente anfíbia, ou seja, com capacidade de adaptação. Movimentos ritmados, técnica apurada e muita aplicação. Assim é o grupo de dança Companhia dos Pés, que atua em Maceió há 16 anos. A pesquisa faz parte da rotina desses dançarinos. O objetivo? Estar sempre criando dentro da dança como forma de ser, existir, interferir e se comunicar com o mundo. Quando eu estou criando, eu estou pondo as minhas questões nesse processo de criação. Então, um pouco assim. E aí, quando eu apresento o espetáculo, eu estou comunicando minhas ideias, minhas sensações, minhas percepções, querendo provocar as pessoas que estão me assistindo, né? A dança, ela é uma arte da sinestesia, é uma arte da sensação, né? Então, quando você está sentado numa poltrona, no chão, assistindo o espetáculo de dança, seu corpo também está dançando na medida em que aquela dança vai te causando sensações. Para mim, isso já é um modo de interação. Esse espetáculo é a segunda fase de uma trilogia composta pela dança baixa, a anfíbia e a dança monstro, que é o próximo projeto. A companhia trabalha com a relação entre a dança, a cultura e o ambiente. A dança anfíbia mostrada nesse momento é uma evolução desse processo. Ela foi inspirada numa metáfora do escritor Gilberto Freire, que aponta a gente alagoana como anfíbia, aquela que se adapta a ambientes e situações distintas. Quem está na plateia vai poder construir a sua linguagem. A partir da sua carga de vida, de experiência, cada um vai fazer uma linguagem do que a gente quer passar. Muitas vezes a gente faz uma conversa com o público justamente para saber o que eles conseguiram entender dos movimentos que a gente propôs no espetáculo, né? A gente não trabalha com uma narrativa, a gente não trabalha com uma história, né? Mas a gente trabalha com ideias, com imagens poéticas para que possam afetar o
o espectador e, a partir desses afetos, ele ir construindo suas próprias histórias. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã ao vivo às 11h30 da manhã, com reprise às 5 da tarde. Até lá.